Ai, mas a vitória, a goleada contra o poderoso Uberlândia. Então, gente, é o adversário que está na tabela, é Campeonato Mineiro. Vocês queriam que fosse contra o Palmeiras, contra o Flamengo? Calma que vai acontecer. Não, esse time encaixou com uma maneira de jogar, de muita marcação, de muita velocidade. Vitória espetacular do Cruzeiro. Não esperava menos do que viu hoje. Um Cruzeiro absoluto, um Cruzeiro mandante, né? Um Cruzeiro propondo o jogo. Ontem eu dormi depois do jogo e depois eu vim aqui no Instagram basicamente para falar sobre a questão do Wallace, que foi tratada pelo Espino na coletiva. Aí depois disso perdi o sono e tal, aí peguei o jogo de novo, voltei, acelerei a velocidade e fui assistir. Ai, mas a vitória, a goleada contra o poderoso Uberlândia. Então, gente, é o adversário que está na tabela, é Campeonato Mineiro. Vocês queriam que fosse contra o Palmeiras, contra o Flamengo? Calma que vai acontecer. O Campeonato Brasileiro já começa agora no final do mês. Então, calma, por enquanto que tem o Campeonato Mineiro, né? Então é o seguinte, presta atenção. Fica muito claro que o Tite, inteligente que é, mexeu muito pouco na estrutura do que o Jardim montou no passado. E se organizar direitinho, todo mundo transa e todo mundo vai entender que o Tite não vai colocar 200 ideias dele num negócio que já está funcionando. Numa proposta que foi implantada e que funciona muito bem desde o ano passado com o Léo Jardim. O Tite tem um trabalho autoral dele, que aliás eu respeito demais, eu adoro o Tite, gosto muito do trabalho do Tite. Só que, por exemplo, as ações de controle no meio campo, né? Desde a saída com o Romero e com o Lucas Silva e a proteção da zaga, continua a mesma coisa. A eficiência dos zagueiros, velocidade, continua a mesma coisa. Aí é a questão técnica, né? Laterais, vamos pegar Kaique e William, mesma coisa. Dupla segue criando, marcando. Aliás, o Kaique é uma indecência, né? A força física e tal. Mas segue criando, segue marcando, fazendo linha de passe, cruzando bola para a área e tal. Muito eficiente. Outra coisa, exatamente como foi ano passado. Intensidade absurda, muita pressão na saída de bola do adversário, retomada e transição rápida. Aliás, isso também é modelo do Tite desde sempre. Então, junta isso aí, movimentação ofensiva, Matheus Pereira, Christian, que aliás com o Tite vai aparecer demais, desde que seja titular, né? Mas mesmo que não seja quando entrar, pode esperar. Ontem foi a van premier do que ele vai fazer no esquema do Tite, vai ser muito importante o Christian, e do Caio Jorge, né? O que movimenta, só de assistir já me cansa ver o Caio Jorge correr em campo. Só de assistir. Confunde marcação do adversário, abre espaço, quando a bola chega, ele vai lá e guarda. Então a turma que está secando aí o KJ, imaginando que não vai ter um ano, uma temporada como foi a do ano passado, acho que vocês vão errar. Para mim segue sendo fundamental para o esquema e com o pé na Copa se continuar como foi no ano passado. Então, em resumo, o jogo contra o Uberlândia foi basicamente o jogo de um time só, monólogo tático, monólogo técnico, monólogo físico, de um time que anulou qualquer possibilidade de Uberlândia de tentar qualquer possibilidade de uma reação. Então, assim, a disparidade é imensa, não tem margem para comparar, eu sei disso, mas o modelo de jogo do Cruzeiro que foi estabelecido, basicamente, segue com o Tite, ou seja, se segue e ainda tem o reforço do Gerson, o Coringa chega e muda muito o patamar, a tendência é de melhorar ainda mais. Então é isso aí, no mais, bom domingo, beijo na alma e até mais tarde. Tchau. Eu acho que o Tite, ele já de cara, assim, logo de sopetão, ele já dá uma amostra que eu considero de grandeza, que é a humildade de reconhecer que o trabalho do Léo Jardim foi muito bom, né? Eu acho que quando ele chega e mantém a maioria das coisas, eu acho que é um reconhecimento do bom trabalho que fez o Portuga. E que o Tite não tem a menor intenção de ser o protagonista, de ser o melhor do time, de querer mudar tudo e fazer do seu jeito. Não, esse time encaixou com uma maneira de jogar, de muita marcação, de muita velocidade, de muita dedicação, de resolver o seu ataque com rapidez, né? Então, a gente viu muito isso no Cruzeiro do ano passado e ele não chega e fala assim, não, o meu time é diferente, eu penso outro. Não, ele pensa de acordo com o que é o melhor pro time dele. Se o Tite, pessoalmente, ele gosta de uma outra maneira de jogar, mas que não encaixa com os atletas que ele tem à sua disposição, o material humano que ele tem no Cruzeiro, ele vai colocar para debaixo do tapete o que ele pensa, a filosofia de jogo dele, para pensar no melhor do Cruzeiro. Então acho que é muito inteligente e eu acho muito sensato
E eu gostei muito da coletiva, gostei muito do time também. E acho que, claro que é só um início, evidentemente. Mas eu acho que vai ser um trabalho bem interessante da gente acompanhar, inclusive nas entrevistas. E principalmente, logo ali na frente, né, o Pedrão, das decisões. Porque a gente está aqui especulando, o torcedor também, como ele vai fazer esse time do Cruzeiro jogar com o Gerson, por exemplo, eventualmente com o Mateuzinho, né? Que são jogadores importantes. Se ele vai lá na frente manter mesmo os dois jogadores de lado que são operários, que são dedicados, o Wanderson e o Christian. E aí a competição do Gerson seria mais pra volância, né? Ou se não, ele vai dar preferência para esses jogadores de lado que são mais habilidosos, que têm obrigação de recompor, né? O Sinisterra e o Arroio têm obrigações defensivas. Eles não defendem melhor do que atacam, mas têm obrigações defensivas. Se esses caras vão ser os escolhidos, se não, se ele vai preferir o Gerson trabalhando pelo lado do campo. Então essas decisões, eu estou muito curioso e até ansioso para saber quais serão as do Tite, né? Que é quem manda no time e quem entende muito de futebol. Novamente o Cruzeiro esteve presente. Independentemente de nomes, faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva, que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que ele teve hoje, uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar acima. Nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado. Vitória espetacular do Cruzeiro. Eu acho que todo mundo que estava aguardando ansiosamente a estreia dos titulares não esperava menos do que viu hoje. Um Cruzeiro absoluto, um Cruzeiro mandante, né? Um Cruzeiro propondo o jogo, encurralando o adversário, criando todas as oportunidades do jogo. Vale destacar que a equipe do Uberlândia é uma equipe extremamente frágil e muito limitada tecnicamente, né? Ficou jogando recuada ali o tempo todo. Mas o Cruzeiro não tem nada com isso. Então, assim, gostei pela postura que o Cruzeiro teve, né? Jogando em casa, né? Aquela postura de mandante. E outra coisa, cara, para a primeira atuação do time titular nessa temporada, tá bem encaixadinho, tá? O toque de bola, a movimentação. Nós tivemos 2, 3 jogadas que davam um toque, o outro fazia um corta-luz, passava, já recebia aqui na frente. Inclusive, um dos lances de gol foi assim. Todos que fizeram gols importantíssimos. O Caio Jorge já começa deixando o cartão de visita dele para a temporada 2026 com a marca Caio Jorge. A arrancada, velocidade, o drible e a finalização. Floyd, continua o mesmo Caio Jorge do ano passado. E talvez, e aí eu até me incluo nisso, os jogadores mais, não vou dizer criticados, mas talvez assim, que não são tão absolutos assim para a maioria da torcida, como é o Caio Jorge, que é o caso do Wanderson, que é o caso do Christian, eles fizeram hoje uma partidaça. O Christian jogou muita bola. O Wanderson foi muito bem, né, fazendo gols, o Christian fazendo gol, dando corta-luz, participando das jogadas, participando da construção. Então, para um primeiro contato com esse elenco titular do Cruzeiro, a gente viu que os jogadores estão se falando bem, estão se comunicando bem, estão trabalhando bem a bola. Vou ressaltar de novo, era o Uberlândia, um time fraco, assim, tecnicamente, em relação ao Cruzeiro. Mas nós fizemos aquilo que a gente tinha que fazer. Tenho certeza que o torcedor tá voltando para casa feliz, tá voltando para casa satisfeito. E eu acho que tem que ser assim, tá? Eu fui acostumado a ver o Cruzeiro tendo essa postura e ganhando assim no começo do Campeonato Mineiro, e a coisa se complica um pouquinho mais pra frente ali, quando tem semifinal, quando tem final, né, que aí já vem jogos mais difíceis, vem clássico, né, é uma situação ou outra. Depois do 4-0, o Cruzeiro tirou o pé, pra mim, como tinha que fazer, né, tirar o pé, dar uma desacelerada. Terceiro jogo da temporada, já tá ganhando de 4-0, não precisa desse desespero todo. E ainda assim, mesmo desacelerando, mesmo tirando o pé, o Cruzeiro continuou absoluto no jogo. O Uberlândia, se eu não me engano, teve 2 finalizações que na verdade foram 2 recuos de bola pro Cássio, né?
que conta como defesa, porque o Cássio foi lá, pegou e defendeu.